Glória ao nome de Jesus Cristo. Eu queria lhe cumprimentar com a paz e com o amor que excedem todo entendimento. Amém. Bora pra cima, tacar fogo na seara dos filistas. Vamos pra cima para o vídeo de hoje, vídeo de frase do nível 86. Bora crescer. Vamos se desenvolver. Vai se ajeitando aí na cadeira, no banco, no ônibus, no carro, na poltrona, onde tu estiver, em cima de um poste, em cima de uma árvore. Cuidado para não se machucar. Mas se ajeite aí, em nome de Jesus, e vamos para a reflexão de hoje. Mas antes, vamos apresentar o livro de hoje. Lembrando que eu vendo esses livros aqui, apresento um livro todo o vídeo justamente porque eu não tenho assim um patrocínio, tá bom? Então é através da venda desses livros que eu mantenho os meus trabalhos de ajuda ao próximo. Amém? Então você que pode, compre meus livros, me ajude a manter os trabalhos de pé e continuar ajudando os nossos semelhantes, os nossos próximos. É forte. Livro de hoje, Segurança e Advertências do Evangelho do Paul Walsh. Vocês vão reparar também que muitas vezes eu estarei repetindo, tá? Alguns livros, esse é um, estarei repetindo, só que tem outros livros que eu já não estou apresentando mais. Por quê? Porque eu já vendi, tá bom? Então é importante quando eu apresento de novo, que daí vocês sabem os livros que eu tenho a pronta entrega. Beleza? Bora pra cima. Já começa com a pergunta, o resumo, hein? Você tem certeza de sua salvação? Não deveria nos surpreender que uma compreensão errada do Evangelho de Jesus Cristo e da natureza da verdadeira conversão resulta em sérios problemas quanto à certeza da salvação. Muitas igrejas ditas evangélicas têm anunciado um falso evangelho de crença fácil e levado muitos a perigosamente presumirem sua salvação. No outro extremo, o entendimento equivocado de que a salvação depende de nossos esforços tem levado muitas pessoas de consciência sensível ao desespero. Neste terceiro volume da série Recuperando o Evangelho, Paul Walsh alerta o leitor sobre os perigos de se fazer uma profissão de fé vazia. Temos aqui uma apresentação clara e bíblica de como o Evangelho oferece bases firmes para a nossa segurança da salvação. Paul Walsh nos oferece aqui uma ferramenta extremamente útil para buscarmos uma segurança sólida de que somos salvos do pecado pela graça de Deus. A palavra de Deus é um espelho para a nossa alma e o cuidadoso estudo que o Walsh oferece em 1 João nos ajuda na importante tarefa do autoexame. Além disso, esse livro nos encoraja a buscarmos crescimento e desenvolvimento espiritual em dependência do Espírito Santo. Temos aqui então uma amorosa ajuda para os filhos de Deus que lutam para abraçar a certeza de sua salvação e também o perdão e a aceitação de Deus, o Pai. Joel R. Beck, presidente, Puritan Reformed Theological Seminary, Grand Rapids, ME Forte, Brasil. Esse é o resumo deste livro aqui, irmão Cleps. Quero comprar, R$80. Você dá esse livro com todo prazer. Arrume mais 12 inscritos para o canal. E você que deseja nos convidar para ir em sua igreja, levar um louvor, uma palavra, no mínimo, um livro comprado, passagem de ida e volta, estaremos indo com todo prazer. Amém? Bora pra cima. Produção, hoje eu não esqueci não. Produção, roda. A vinheta, produção.
Receba! Em nome de Jesus! É forte demais! Essa é a vinheta mais poderosa do mundo! Bora pra cima! Queridos internautas, queridos ouvintes, queridos... aqueles que estão nos vendo, é forte. Vamos então para a reflexão do dia de hoje. A minha toalhinha já tá calor. Aí eu ainda fico me movimentando dessa forma, eu vou perder 2 quilos de caloria. Vamos lá. Uma frase hoje muito interessante, principalmente para quem defende a verdade do Evangelho, ao ponto de às vezes até perder o equilíbrio emocional e mental com isso. Defende a verdade, mas a vida prática está ficando de lado. E sem perceber a pessoa acaba se tornando um fariseu, ao ponto de só falar da palavra de Deus, mas não viver. Vamos para a reflexão de hoje, você vai entender o que eu quero dizer. Vamos lá. Estamos em uma geração que se tornou mestre em interpretar as Escrituras, a ponto de brigar por suas linhas de raciocínio, mas que se tornou leiga em interpretar o Evangelho e ficar calada e conformada com isso. Vou repetir. Creio que você já entendeu, né? Estamos em uma geração que se tornou mestre em interpretar as Escrituras, a ponto de brigar por suas linhas de raciocínio, mas que se tornou leiga em interpretar o Evangelho e ficar calada e conformada com isso. Essa frase de hoje vai principalmente para as pessoas que estudam muito, leem muito e às vezes não pode ouvir ou ver qualquer coisinha fora da interpretação bíblica, que já quer brigar por isso, já quer provar que carrega uma verdade mais profunda. Às vezes até perde o equilíbrio mental e emocional. Vai ser para esse tipo de gente essa reflexão de hoje, que tem uma bagagem mental, de conteúdo falando, né? Você falando de conteúdo. Tem uma bagagem de conhecimento muito grande, mas que a prática está escassa, passa fome. Vai ser para esse tipo de pessoa essa reflexão de hoje. Você vai observar que hoje em dia, as pessoas que leem a Bíblia, estudam a Bíblia, leem livros sobre a Bíblia, escrevem livros sobre a Bíblia, fazem estudos sobre a Bíblia, são pessoas que entendem muito das Escrituras. É lógico, sempre tem alguns erros, né? Porque ninguém é perfeito ao ponto de escrever algo ou interpretar de forma certa para sempre. Em algum momento todos nós vamos errar. Mas essas pessoas que eu estou citando hoje são pessoas muito inteligentes. Se falando de Bíblia, são pessoas que têm uma bagagem muito grande de conhecimento. E os debates que normalmente você vai ver essas pessoas entrando aí, debatendo com outras, é aqueles debates sobre calvinismo, arminianismo, predestinação, eleição, sobre a Trindade, outro, vamos lá se eu lembro de outro aqui, sobre a guarda do sábado. Às vezes você vai ver um adventista debatendo com um assembleiano ou batista sobre a guarda do sábado. Você vai ver também muitos debatendo sobre pré-tribulacionismo, mid-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, pré-milenismo, mid-milênio e pós-milenismo, tá bom? Então você percebe
hoje que as pessoas, elas brigam, são tão ferrenhas. Quando eu digo brigam, é que a maioria deles fala assim, não, a gente estava apenas conversando, discutindo. Só que quando você vai olhar o debate da maioria dessas pessoas, elas esquentam a cabeça, ao ponto, às vezes, de até faltar com respeito com o seu companheiro. E aí você pergunta, realmente era apenas um debate apenas? E não era apenas um debate. Aquele sentimento de estudioso, de orgulho, de eu tenho bagagem mental, de muita bagagem de conteúdo, por isso eu não aceito de mais ninguém. Você vai ver aquele orgulho de estudioso se sobressaindo nesses debates. Então você percebe que a primeira parte da nossa reflexão de hoje são pessoas que brigam mesmo, debatem, discutem, às vezes ficam iradas, orgulhosas, por causa das suas linhas de raciocínio. Hoje você vai ver que existem várias linhas de raciocínio, biblicamente falando, né? Você vai ver que a Batista carrega uma linha de raciocínio para algumas doutrinas. Você vai ver que a presbiteriana, ela carrega outra linha de raciocínio em alguns determinados assuntos. Você vai ver que o pentecostal, ele carrega uma outra linha de raciocínio, dependendo dos assuntos, tá bom? A quadrangular, você vai ver que a metodista. Então, essas igrejas, elas carregam linhas de raciocínio diferentes. E a grande parte dessas pessoas que estudam muito dentro das suas instituições, às vezes discutem, às vezes debatem. E como falei e repito, às vezes você vê elas brigando, não apenas debatendo de forma saudável, mas você vê elas brigando, ficando iradas, com raiva ali, aquele orgulho de estudioso se sobressaindo. Mas o ponto fundamental que eu quero chegar aqui é que é válido quando você defende a verdade do Evangelho. É válido quando você defende boas interpretações da Bíblia, que não fira o texto. Não é fazendo assim com que as pessoas que estão ouvindo e vendo o debate dos estudiosos venham ainda a aprender mais. Isso é válido e é muito lindo. Eu mesmo já aprendi muito com debates, com discussões, já aprendi muito. Só que o que eu venho reparado, que me fez, que Deus me deu essa reflexão, é que hoje no meio dos estudiosos tem muita briga por raciocínio, fazendo com que eles venham se esquecer da simplicidade do Evangelho. É isso mesmo. Hoje tem tanta briga pela verdade, hoje tem tanta briga para provar que você é o mais profundo, que conhece do grego, que conhece do hebraico, do aramaico, da exegese bíblica. Hoje as pessoas estão tão briguentas com respeito a isso, que se esqueceram de praticar a simplicidade do Evangelho. Ou seja, se tornaram eruditas, mestres na interpretação das Escrituras, mas se tornaram leigas e tolas na prática dessa verdade, na simplicidade do Evangelho. É isso que você observa hoje na igreja que se diz de Cristo na terra. Eu vou fazer aqui uma reflexão dentro dessa reflexão aqui, você vai entender o que eu quero dizer. Quer ver uma coisa? Na época de Jesus, os fariseus, eles eram pessoas avarentas, eles eram pessoas que não queriam servir ninguém, praticamente, mas queriam ser servidos a todo momento. E eram pessoas que reclamavam de tudo. Era a lei de Deus encarnada mesmo, ao ponto de só falar onde as pessoas estavam errando. Não que a lei de Deus fosse apenas para isso, né? Deus na Bíblia ele tem uma revelação progressiva. Ele nunca se revelou de forma total para povo nenhum. Mas ele sempre na Bíblia você vai observar que ele teve uma revelação progressiva. E a lei de Deus, na verdade, a lei ou a Torá apenas serviu como sombra para trazer Cristo para nós. Mas se tratando dos fariseus, você vai observar que eram pessoas avarentas,
eram pessoas que não queriam servir, só queriam ser servidas, e você vai observar também que eram pessoas que reclamavam muito, ou seja, colocavam defeito em tudo. Já quando você olha para Jesus, você vê uma diferença. Jesus, ele parece que vem numa contracultura, porque enquanto os fariseus, observe bem, enquanto os fariseus eram avarentos, eu já mostrei aqui no canal vários níveis, quase 10 níveis, se falando de generosidade. Enquanto os fariseus eram avarentos, Jesus era generoso, desapegado da matéria. Enquanto os fariseus queriam ser servidos, Jesus veio para servir. Isso foi ele mesmo que diz. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Enquanto os fariseus, eles reclamavam de tudo, colocavam defeito em tudo e para eles nada estava bom, Jesus agradecia grande parte do seu dia. Jesus agradeceu quando ele foi multiplicar pão e peixe. Jesus agradeceu quando foi ressuscitar Lázaro. Jesus agradeceu quando o Pai ocultou os seus ensinos dos sábios entendidos da época, se tratando de fariseus e escribas, mas revelou para os pequeninos, que eram aqueles que empobreceram o seu espírito para se encher do Espírito de Jesus, dos ensinos de Jesus. Então, olha a contracultura de Jesus e dos fariseus. E é aqui que eu reflito com você. Já que a igreja hoje, muitos dizem que é a igreja de Cristo, te faço uma pergunta. A igreja mais pede ou mais dá? A igreja mais se tornou avarenta ou generosa nos dias de hoje? A igreja está mais parecida com a avareza dos fariseus ou com a generosidade de Cristo? Reflete comigo, tá bom? Eu estou explicando a simplicidade do evangelho, principalmente para você que é um estudioso da escritura e às vezes briga tanto, mas tanto pelas interpretações das escrituras e se esqueceu da simplicidade do evangelho, que faz com que, através dessa simplicidade, você ganhe almas, às vezes sem pregar. Repara bem, a igreja hoje está mais parecida com a avareza dos fariseus ou com a generosidade de Cristo? Ela mais pede ou mais dá? Vamos para o próximo. A igreja que você vê hoje em dia, principalmente se falando de líderes, tá bom? São líderes que apenas querem ser servidos ou são líderes e mestres que aonde estão procuram servir em todas as áreas que eles podem, lógico. Também não vou ser hipócrita aqui de não, tem que servir em tudo. Não, às vezes não dá mesmo. Mas se tratando de comportamento, você vê que os líderes mais querem ser servidos ou, como Cristo, vieram para servir. Reflete aí junto comigo. E o terceiro, você quando observa para a igreja de Cristo, que se diz, né, de Cristo, repara bem que eu estou falando sobre coisas simples. Quando você observa a igreja que se diz de Cristo, você vê uma igreja que reclama de tudo, ou você vê uma igreja que agradece pelo que tem? Você observa uma igreja mais parecida com os fariseus, ou você observa uma igreja mais parecida com Cristo? Você observa uma igreja que reclama porque às vezes não tem mínimas coisas, ou você vê uma igreja que agradece pelo que já alcançou, pelo que já tem? Tem igreja que você vai observar que ela tem banco acolchoado, ela tem ar-condicionado, tem microfone, a igreja é boa e mesmo assim tem membro reclamando da igreja. Então, olha aonde a gente vai. A gente está falando sobre simples reflexões aqui. Repara bem que eu nem estou falando de conteúdo, parece até um paradoxo, né? Porque eu comecei falando de alto nível de conteúdo aqui,
mas pouco nível de conteúdo na prática. E agora aqui eu estou falando de conteúdo na prática. É aqui que a gente começa a refletir que a igreja, em algum momento, ela parece que se perdeu. Os líderes, não sei onde, mas parecem que se perdeu. Por quê? Porque estão mais parecidos com fariseus do que com o Cristo que eles dizem que se parecem, que servem. Tá entendendo onde eu quero chegar? Foi por isso que Jesus me deu essa reflexão. Hoje a gente briga por verdades, por interpretações da Bíblia, ao ponto de discutirmos, esquentarmos nossa cabeça, ferir o nosso ego, aumentar o nosso orgulho de estudioso. Brigamos, mas se esquecemos das coisas simples do Evangelho, servir, ser generoso e ser grato, coisas que estavam encarnadas em Cristo, que estavam no comportamento do nosso mestre, no seu dia a dia. Ele era servo, no seu dia a dia ele era grato, no seu dia a dia ele era generoso e desapegado da matéria. Essa reflexão de hoje, meu querido irmão, minha querida irmã, principalmente para você que estuda muito a Bíblia, que lê muitos livros e que hoje briga pelas verdades do Evangelho. Parabéns, porque você se dedicou a isso e Deus lhe deu muito conteúdo. Mas essa reflexão de hoje vem para você, para que você se lembre e mantenha o equilíbrio entre ter um bom conteúdo da verdade, mas não se esquecer de praticar a verdade. Não se esquecer de praticar a simplicidade do Evangelho. Eu citei 3 coisas que todo o cristão, se ele tiver essas 3 coisas na vida, e às vezes nem ter muito conteúdo bíblico, mas ter essas 3 coisas na vida, na prática, ser grato, ser servo e ser generoso, faz ele ser diferente aonde ele for. Já parou para pensar nisso? Então essa reflexão de hoje vem para nós, vem para você, que às vezes tem muito conteúdo bíblico, briga pelas interpretações das escrituras, às vezes fere ego de outros estudiosos, seu ego também é ferido, você tem um orgulho de estudioso, quer provar de forma ferrenha que você está certo, mas se esqueceu da simplicidade do Evangelho, se esqueceu de interpretar Cristo na prática, se esqueceu de interpretar o Evangelho. Com um detalhe, você ficou calado e conformado com isso. Você não fica calado quando você ouve algum errinho, alguém expressando algum versículo de forma errada. Daqui a pouco você ouve assim: o diabo veio para roubar, matar e destruir. Aí você logo quando vê um vídeo desse fala: que tonto, não sabe nem interpretar as escrituras direito, porque João 10 não está falando do diabo, está falando dos fariseus. Você sabe que você é assim. Quando você vê algum errinho, quando você vê as pessoas pronunciando alguma coisa na Bíblia que está errada a interpretação, aí você fica do outro lado sorrindo, porque você sabe a real interpretação. Mas não se esqueça que o reino espiritual também está debochando de você. Sabe por quê? Porque você interpreta bem as escrituras, mas não pratica elas. Você se tornou um fariseu sem perceber, que é o que Jesus vai dizer para os discípulos: olha, pode fazer tudo o que eles mandam, mas não faça o que eles fazem. Por quê? Porque as atitudes deles despregam suas palavras. Então para refletir, meu irmão, para refletir, minha irmã, nessa reflexão de hoje, nessa frase de hoje. Estamos em uma geração que se tornou mestre em interpretar as escrituras, a ponto de brigar por suas linhas de raciocínio, mas que se tornou leiga, tola, em interpretar o Evangelho e ficar calada e conformada com isso. Então pratique o Evangelho, não apenas pregue o Evangelho, não apenas fale da verdade, pratique a verdade que tem em Cristo. Seja servo, seja grato, seja generoso. Não só carregue o ensino de Cristo, mas carregue também
as práticas de Cristo. Amém? Bora pra cima, seja fonte. Reserve um tempo com Deus no seu dia, isso aqui é importante demais. O Pai procura os verdadeiros adoradores, é forte. Eu e meu irmão Felicidade sorrindo para você. Sorriso de crente. E Deus abençoe.